Quando você começa a trabalhar com projetos maiores, com páginas maiores, você começa a precisar separar o conteúdo dessas páginas em seções. E aí, vamos simular aqui nessa página, nesse artigo, para a gente separar aqui em algumas seções. Por exemplo, vamos pensar que isso aqui a gente tem um artigo, né? Daqui até aqui embaixo a gente tem um artigo. Vamos supor que a gente queira colocar um cabeçalho para esse artigo, um cabeçalho para a página, né? Não para o artigo, mas para a página, tipo a logomarca da nossa empresa, alguma coisa assim. Não vamos entrar nesses detalhes, vou colocar a logomarca, a imagem. Ainda a gente não vai colocar isso. A gente vai fazer isso mais para frente no projeto que a gente vai realmente desenvolver nesse workshop, que não é isso aqui é porque a gente está no início ainda do workshop. A gente vai desenvolver um projetinho mais bonitinho, né? Mas vamos lá, quero colocar uma logomarca. Onde eu colocaria? Eu usaria um elemento chamado, poderia usar, né, chamado div, e fecho ele aqui, certo? Então, um div, ele é um container genérico e não representa nada em específico, tá? Eu estou te mostrando aqui uma forma que ainda a gente vai mudar, não é que vai ficar assim, tá? Mas hoje já tem formas melhores para você fazer, dependendo da situação, como essa aqui teria. Mas vamos lá. A gente coloca um div e aqui eu vou colocar blog, vou colocar aqui como se fosse um blog, né? Blog do João. Aqui poderia colocar, ao invés de um parágrafo, uma imagem com uma logomarca, alguma coisa assim. Ou seja, eu estou dividindo em seções, né, a minha página. Isso aqui é uma seção que é a seção do cabeçalho da página. Se eu carregar aqui, claro, tá feio, né? Porque a gente não está ainda nesse momento do workshop trabalhando com os estilos da página, né? Mas só para você entender a organização do seu código HTML, combinado? Então, peraí, mas quem bate o olho aqui sabe que isso é uma seção de cabeçalho? Talvez se tiver uma logomarca ou o nome do blog, pode até entender ou não, né? Motores de busca provavelmente não vão entender o que é isso. Ferramentas de assistência para quem tem alguma deficiência visual, alguma coisa assim que precisa, leitores de tela precisam entender também, não vai entender o que é isso. Beleza, por enquanto fica assim. Vamos colocar aqui só tem uma propriedade chamada ID, embora a gente não vai precisar disso aqui agora, essa propriedade ID é para identificar. Vamos colocar aqui cabeçalho, né, só para ficar identificado para a gente não esquecer. Então, vamos dividir em outra seção agora. A próxima seção vai ser o próprio artigo. Vou colocar aqui div e vou fechar aqui no final. Olha, eu vou jogar lá para frente. Fiz uma indentação aqui. Vou colocar um ID também para a gente não esquecer aqui, tá? Artigo, ok? Bom, visualmente a gente não muda nada, tá? A gente está só dividindo em seções. Embora a gente não está visualizando isso, né? A gente está só mexendo no código, poderia essas seções que a gente está separando aqui ter um reflexo aqui visual. Poderia. Como? Quando a gente entrar a estudar CSS, CSS que é o que a gente usa para dar os estilos, né, para os elementos da nossa página, poderia a gente falar que esse cabeçalho ele tem fundo preto do início ao fim aqui, né? Ele preenche toda a largura da tela com fundo preto, uma largura de, sei lá, 50 pixels. A gente poderia fazer isso, falar que o artigo ele tem essa seção do artigo ela tem uma cor de fonte cinza escuro com uma cor de fundo amarelo bem clarinho. A gente poderia, a gente não está chegando nesse ponto ainda nesse workshop, tá? Mas só para você entender que as separações acabam ajudando nisso também. Além, claro, de facilitar aqui a leitura do código, não só por nós, mas também por máquinas, né, por robôs. Depois que a gente dividiu o artigo, vamos, dentro do artigo, dividir em subseções. Dentro do artigo, eu vou colocar aqui um outro div. Eu vou colocar um ID cabeçalho artigo. Vou colocar um tracinho mesmo. Tá? Beleza? Essa imagem aqui, vou colocar dentro do cabeçalho. Vamos entender que a imagem faz parte do cabeçalho. Então, olha só, um artigo tem um cabeçalho. E vamos colocar
Dentro do artigo só isso está bom. Supondo que, vamos só ver aqui, não mudou nada. Supondo que a gente queira nessa página colocar, deixa eu dar mais alguns enter aqui para ficar mais para cima aqui. Supondo que a gente queira colocar uma barra lateral, poderia ficar aqui do lado direito, mas não vai ficar por enquanto, porque a gente não está trabalhando ainda com a formatação da página. Mas é uma barra que a gente quer colocar para anúncios, né? Geralmente alguns blogs acabam monetizando isso, colocam alguns anúncios. Então vamos colocar aqui anúncios ou barra lateral, algo assim. Então, anúncios da página. Vou colocar um texto aqui, mas poderia estar aqui os anúncios, certo? Ó, veio aqui para baixo, como eu disse. Poderia não estar aqui embaixo, poderia estar aqui do lado, mas isso é só a formatação da página. O código é o mesmo, tá? Só a formatação da página que mudaria, que a gente não entrou nessa parte. E mais uma coisa, vamos colocar um rodapé nessa página. A gente tem um cabeçalho aqui, né? Vamos colocar um rodapé com todos os direitos reservados, algo assim. Então, opa, desculpa, estou já mostrando o que vai ser depois. É um div. Um div, rodapé, todos os direitos reservados. Ok. Vamos aqui. A gente vê todos os direitos reservados. Então veja, a estrutura da nossa página, agora a gente fez uma estrutura separando com algumas seções, né? Então a gente tem a seção aqui do cabeçalho, a seção do artigo, tem aqui um cabeçalho do artigo, a gente tem uma barra lateral com os anúncios, a gente tem um rodapé. Então é assim que a gente fazia até não existia o HTML5. Com o HTML5 surgiram vários outros novos elementos que permitem descrever a estrutura de um documento, separando em seções. Esses elementos eles são mais semânticos, então eles dão um significado especial para o conteúdo, né, que a gente está colocando no nosso documento. E começando aqui, vamos começar de cima para baixo mesmo, né? Começar de cima aqui. Primeiro aqui, ó, o div cabeçalho. A gente pode substituir isso aqui por um novo elemento chamado header. O próprio nome header em inglês diz que é um cabeçalho, né? Então é um cabeçalho. Ah, não preciso mais do ID? Pode ter, pode não ter, aí depende do caso. Pode ter também, não tem problema. Cabeçalho. Só que o header ele é entendido pelos desenvolvedores, pelos motores de busca, né, pelos robôs que vão ler, por softwares de leitura de tela. Então, o header é header, ou seja, tem um significado, né, é um cabeçalho isso aqui de verdade. Então, você está dando a semântica, né, para os seus elementos. Aqui, ó, no artigo, eu vou colocar article. Um artigo, deixa eu fechar ele aqui. O artigo fecha aqui. Um artigo, ele representa o quê? Um artigo, tá? Mas veja só, ele não representa apenas um artigo de blog. Então a gente está falando, quando a gente fala artigo, não é só um artigo de blog, só serve para blog? Não. Ele representa um artigo, um objeto. Tá? É um objeto. Pode ser um post de blog? Pode. Pode ser uma notícia, pode ser um item de conteúdo qualquer. A gente vai inclusive ver nesse workshop, a gente vai usar esse elemento para algo que não é um artigo de um blog. Você vai ver mais para frente quando a gente começar a desenvolver o projeto do workshop, tá? Então, entenda que o artigo é um objeto que não quer dizer que é só uma notícia, um post, tá? E o artigo nosso tem aqui o cabeçalho. Então, vamos aqui colocar o quê? O cabeçalho. Vou colocar header. Mas eu posso colocar o header aqui? Já não coloquei ele aqui? O header não é o header não é o cabeçalho da página? Posso. O artigo também pode ter um cabeçalho. Um artigo tem um cabeçalho. Tá vendo? E o artigo, geralmente, ele tem esses títulos. H de 1 a 6, né? Geralmente, ele é identificado por um título, tá? Então, esse artigo aqui, o título dele é esse aqui, certo? Que está dentro do cabeçalho. Mas o H1 aqui identifica qual que é o artigo. Beleza? Vamos mais aqui embaixo. Aqui, barra lateral.
Barra lateral, a gente vai usar um elemento aqui, uma tag chamada essa, aqui, ó, aside, né? Então, é uma barra side. Isso aqui é considerado como algo separado do conteúdo principal, ou seja, isso aqui não faz parte do conteúdo principal dessa página, ele é separado. E aqui você pode usar para colocar uma sidebar, ou seja, uma barra lateral, você pode usar para anúncios, para links relacionados ao conteúdo, ou seja, não faz parte do conteúdo, mas é relacionado àquele conteúdo. Então, algo relacionado à página, mas que não faz parte do que é principal, você pode colocar dentro desse elemento aqui. E no rodapé, que eu já tinha antecipado aqui, é o footer, né? Então, esse aqui é o rodapé da página, tá? O artigo também poderia ter o rodapé, viu? Se você quisesse colocar aqui com alguma coisa, por exemplo, com um autor, né, quem foi o autor que escreveu, a biografia dele, sei lá, colocar alguma coisa assim, currículo do autor, poderia colocar no footer, por exemplo, aqui dentro do artigo. Mas, quando a gente coloca aqui dentro do body, eu estou falando que é o rodapé da página, do documento, né? Então, geralmente, um documento tem um rodapé, a gente deixa ali, certo? Então, esses foram os que a gente usou aqui na página. Se a gente recarregar, a gente vê que se mudou alguma coisa. Será que eu fiz alguma coisa errada? Vamos ver aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Parece que eu tive a impressão que mudou alguma coisa, mas não deveria. Eu copiei o código todo. Salvei. Ele diminuiu o tamanho da fonte aqui. Ele diminuiu o tamanho da fonte, provavelmente é o navegador que entendeu que como tá dentro de um artigo, né? Ele deve ter diminuído o tamanho da fonte, mas isso não importa muito para a gente aqui não, porque a gente vai depois utilizar nossas páginas. O importante é a semântica, a gente entender que isso aqui é o título principal da, né, do artigo, tem um header aqui, tem um header do artigo, tem a, a barra aqui lateral que a gente colocou, né, que é relacionado ao conteúdo principal, e o rodapé. Tá? Depois, quando a gente for trabalhar com CSS, a gente pode formatar do jeito que a gente quiser, tamanho de fonte que a gente quiser, cores, qualquer forma a gente pode fazer isso. Certo? Aí, onde que eu descubro a semântica desses elementos, e até tem outros também que a gente não usou aqui, como por exemplo o elemento nav, o elemento section, o elemento main, tem alguns outros que a gente não usou nesse documento aqui, mas você pode vir por aqui, ó. Por exemplo, quero saber o artigo. Eu digito aqui article, enter. Ah, tá, eu estou aqui no developermozilla.org, tá? Um MDN, que é uma fonte para pesquisa sobre HTML e outras tecnologias muito boa. Então, você vem aqui, article, e aqui tem a documentação. Esse aqui parece que ainda não tem em português, pelo menos na data que eu gravo hoje, mas é bem tranquilo para você entender aqui. Se você quiser outro elemento, se não quiser pesquisar, você pode vir aqui, ó, section, digita na URL mesmo, ó, elemento barra, você já vai mudando ali e tem aqui os elementos, a documentação dos elementos, tá? Então, é dessa forma que eu descubro, que eu vou estudando, até na hora de usar, às vezes você ficou com dúvida, isso aqui seria correto ou não seria. Às vezes existe até muita discussão sobre isso. É, você pode ver em alguns fóruns aí, algumas pessoas entendendo de uma forma ou outra. Por exemplo, o, o H1 aqui, né, o H1 dentro do artigo, tem gente que pode achar que dentro do artigo teria que começar sempre com H2 e o H1 sempre ser talvez o título da página, por exemplo, poderia ser o H1 aqui, ó, blog do João, e o H2 começar aqui. Tem gente que fala que não pode repetir, pode repetir. Então, essas coisas sempre tem discussões, tá? Não quer dizer que às vezes para que uma pessoa é certa, o outro já não é certo. Então, não existe. É claro, em alguns casos existe o que é certo e o que é errado, mas em alguns casos ainda está em discussão, não tem um consenso ainda, tá? Em algumas situações, certo? Bom, eu espero que você tenha
entendido, se você ainda não conhecia esses elementos para estruturar a sua página, é algo que a gente vai usar, inclusive, nas próximas aulas aí desse workshop.